Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Estamos começando mais um Alegria do Evangelho, levando até você uma mensagem que certamente mudará a sua vida. O nome do programa já diz tudo, é a pregação da palavra, do Evangelho, da boa notícia, com alegria, com história, com casos e causos. E como padre mineiro, o que não falta é história. E o tema de hoje tem a ver com todos nós. Tem a ver com o mundo que vivemos, tem a ver com a sociedade que nos cerca, a questão do julgamento. Hoje, as coisas estão bem acirradas. As pessoas são canceladas da internet, são retiradas de grupos de amigos, cancelam-se grupos de WhatsApp, porque fulano é isso, fulano é aquilo, fulano fez isso. O julgamento está quente. O ser humano, ele baseia a sua vida em julgamentos. Isso faz parte da essência do ser humano, o julgar. Isso está quente, isso está frio. Que gostoso. Nossa, tá horrível. Esta roupa é bonita. Não, que roupa horrorosa. Então a nossa mente o tempo todo ela está julgando. E o julgamento ele vem por comparação. Se não há comparação, não há julgamento. Mas aqui, meus caros, o julgamento ele tem uma outra dimensão e que fere e que dói e que tantas vezes é injusto por não conhecer o contexto. É o julgamento das pessoas. Certa vez eu li, é interessante isso aqui. Por que não se deve julgar alguém sem conhecer o contexto? Porque nenhuma pessoa é uma lata de ervilha. Este era o pensamento, é um escritor norte-americano. Falei, bem, por que ele compara a pessoa com a lata de ervilha? Eu não entendi no primeiro momento que eu li. Aí eu fui pesquisar, eu falei assim, deve ter algum contexto aí. Gente, o contexto é muito simples. O cara escreve o seguinte, aí tem um texto, né? Que quando você compra uma lata de ervilha, o que está escrito na lata? Ervilha. Exatamente. Aí você vai e abre a lata. O que tem dentro da lata? Ervilha. Isso é lógico. Se tiver qualquer outra coisa, você vai devolver aquilo ali. Por que ele diz que nós não podemos rotular as pessoas com um julgamento superficial? Porque ninguém é uma coisa só. Aí você olha para uma pessoa e diz, não, tal pessoa é chata, é trambiqueira, é injusta. Aí você vai olhar no coração da pessoa, só existe isso ali? Claro que não. O seu pior inimigo é o melhor amigo de alguém. Então veja que o ser humano não é uma lata de ervilha, né? Não é uma coisa só. Nós somos um mistério. Então aqui, meus caros, antes de entrarmos neste tema do julgamento na Bíblia, é preciso contextualizar algo que é muito importante. A questão da correção fraterna. Porque parece-me que na cabecinha de uns, o não julgar é... Olha, a pessoa faz da vida dela o que quer, eu não tenho nada com isso, não vou falar nada, ela vai se estrepar, depois que ela se estrepar, eu vou dizer pra ela, eu sabia que ia dar errado. Eu já tava vendo. Eu falei, não vai terminar mal. Olha como que terminou. Eu sabia. Isso não é não julgamento, isso é omissão. Omissão, e omissão também é pecado. Você poderia ter ajudado e não ajudou. Você poderia ter alertado e não alertou. Não vou contar onde não, mas eu era padre num lugar, teve um casamento e eu fui celebrar a missa depois do casamento. Parece que a família era mais folgada, então arranjos de flores grandes no altar. Eu estava ali no meio da consagração, fez aquele barulhão. Era um vaso, caiu flor, quebrou tudo, veio água no meu pé, aquela confusão.
Tá bom, a gente continuou a celebração. Terminado a missa, veio o ministro. O ministro. Ô ministro, me ajuda aí, né, ministro? O ministro chega perto de mim e fala assim: Padre Christian, desde a hora que começou a missa, eu olhei aquele arranjo e eu falei com a minha mulher, vai cair. Aí, ó, viu? Caiu. Eu falei, meu filho, peraí, se você viu que o arranjo ia cair, por que você não fez nada? Não julgueis para não ser julgado. Não, meu filho, você não vem com essa frase, não. Isso aí é omissão. É uma história, mas que aconteceu. Gente, não julgar não é omitir. Existe na palavra de Deus a correção fraterna. Se o teu irmão pecar, chama-o e corrige. Se ele não te escutar, chama mais 2 testemunhas. Se ele não te escutar, entrega para a igreja. Se nem a igreja ele escutar, seja tratado como um pecador público. Então a correção fraterna é necessária para que o outro não se perca. Então não é o não julgamento e não omissão. Eu não vou falar nada, não pode julgar. Eu estou vendo que a pessoa vai se estrepar na vida, deixa, ela quer. Não, isso aí é pecado, omissão é pecado. O não julgamento aqui, nós veremos isso, é uma atitude onde é melhor atacar que ser atacado. É melhor falar do outro para que ninguém fale de mim. É uma falta de autoobservação. Olhar-se no espelho da verdade. Aí a pessoa fica só falando dos outros porque ela não tem tempo de cuidar dela mesma. Abra a sua Bíblia ou anote o texto, Mateus, capítulo 7, versículos de 1 em diante. Não julgueis e não sereis julgados. Porque do mesmo modo que julgardes, sereis também vós julgados. E com a medida que tiverdes medido, também vós sereis medidos. Atenção aqui. Primeiro, não julgamento. Agora vem o porquê. Por que não pode julgar o outro? Por que olhas o cisco no olho do teu irmão e não olhas a trave que há no teu? Como ousas dizer a teu irmão: deixa-me tirar o cisco do teu olho, quando você não vê a trave no teu próprio olho? Hipócrita. Tira primeiro a trave do teu olho e poderás assim ajudar o teu irmão a tirar o cisco do olho dele. Então veja só, o contexto aqui é um contexto de olhar para fora e não para dentro. É interessante, muito interessante. Quando a pessoa, a gente em Minas brinca muito, fala tem culpa no cartório, quer dizer, a pessoa sabe que ela está errada, aí para você não falar só com a pessoa, você faz uma reunião com a equipe toda. Quer dizer, tem alguém aprontando, você não quer falar só com esta pessoa, você faz uma reunião com a equipe toda. E você desce a lenha na equipe toda. Fala, olha, não estou falando para todos não, hein? Mas tem gente aqui que precisa ouvir isso. E a pessoa que precisa ouvir, ela está ali. Quando acaba a reunião, geralmente esta pessoa, ela comenta assim: tomara que quem precisava ouvir tenha ouvido, porque eu não quero levar outra dessa não, hein? E era a pessoa. Por que tem gente que age assim? Porque ela está sempre olhando para fora. Ela nunca olha para ela mesma. A palavra perversão, per é para fora. Convexo é para dentro. Perversão, a pessoa vira para fora, ela vive para fora, ela está fora dela. Ao contrário do que Deus nos pede, conversão. Encontrar-se, voltar a si mesmo. Então o que nós precisamos aprender, e hoje nós estamos refletindo sobre isso, você que é uma pessoa cristã e que quer viver as virtudes do Evangelho, não é bom se nós abandonássemos
todo este julgamento de querer tirar o cisco do olho de alguém, sendo que nós não vemos a trave no nosso, ou seja, estamos perdendo tempo corrigindo os outros e nós não corrigimos a própria vida. E nós não nos corrigimos. Deixa eu pôr minha Bíblia porque tem surpresa. Escute bem isso. Há uma história que ilustra maravilhosamente bem esta questão de eu me melhoro e quando eu olho para o outro está melhor. Sabia disso? Sabia que quando você está bem, você vê as pessoas também melhores, felizes? Tem gente que está mal e ela quer que todo mundo esteja mal com ela. Há um texto bíblico que fala quando os reis magos estavam procurando o menino Jesus, eles encontram com Herodes. E o texto diz que Herodes ficou perturbado e com ele toda Jerusalém. Ou seja, o cara é chato. Porque o cara, além de ficar perturbado, ele quer perturbar os outros. Ele perturbou a cidade toda. Tem gente que é assim. A pessoa não quer perturbar a sua vida dela, ela quer incomodar a todos. Então o que está faltando aí? Está faltando um melhorar-se para melhorar. Você compreende isso? Melhorar-se para melhorar? Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Esse é o problema. Todo mundo quer mudança, mas ninguém quer mudar. Então, se você quer mudar a sua família, se você deseja mudar o seu casamento, se você deseja mudar-se para melhor, tudo começa em você, não é no outro. Se alguém tem que mudar, é você, sou eu, não é o outro. Então, eu quero contar essa história, mas eu preciso aqui de 2 objetos para você guardar na sua cabeça, no seu coração, e que vão ajudar você, como me ajudou daqui para frente, a não julgar, a não ficar olhando o cisco no olho do outro, mas tirar a trave do meu. Então vamos, como sempre, para o momento da mágica do nosso programa. Ótimo. Exatamente o que eu precisava. Ótimo. E um paninho. Guarde esses 2 símbolos, porque eles vão nos ajudar a parar de julgar os outros. É uma história, é uma parábola. Havia uma mulher implicante com a vizinha. Geralmente, toda pessoa que tem necessidade de falar mal de alguém, ela tem inveja desta pessoa. E ela sempre olhava para a vizinha e dizia para o marido, para os filhos, para quem quer que estivesse na casa dela: Essa mulher aqui, minha vizinha, é uma porca. A mulher não sabe nem lavar lençol. Tudo encardido, tudo amarelo. Parece que esse pessoal só mija na cama. Agora, minha pergunta é, o que essa mulher tem a ver com o lençol da vizinha? O que essa mulher tem que ficar olhando o lençol de vizinha? Mas ela não parava. Todo dia... Olha lá, ó. Osório, lavou o lençol de novo, ó. Tudo sujo, tudo encardido, tudo amarelo. É uma porca mesmo. E assim, dia após dia. Num feriado, ela dormiu um pouco até mais tarde. À noite, eles pediram pizza, fizeram ali uma confraternização e sobrou muita coisa. Aí o pessoal disse: ô mãe, amanhã não precisa fazer café da manhã não. Tem muito suco na geladeira, tem leite aí, nós vamos comer essas coisas. Pode dormir um pouquinho mais. Ela ficou toda feliz, né? Oh, graças a Deus, hoje eu vou dormir sem despertador. Ela dormiu, descansou, feriado, né? Ali umas 9 e pouco, ela abriu o olhinho, falou: ai, ai, quase 10. Agora eu posso levantar. Ela levantou. E para surpresa dela, porque ela era implicante mesmo,
ela olha para o quintal da vizinha. Os lençóis estavam brancos, mas tão brancos que parecia até a roupa, quando fala na Bíblia, a roupa dos anjos da ressurreição. Uma brancura como dificilmente se viu nesta terra. E neste dia, somente neste dia, ela fez um elogio. Parece que pelo menos no feriado, essa mulher lava lençol direito. Aparece o marido. Amor, deixa eu te falar uma coisinha aqui. Você dormiu até mais tarde? Pois eu acordei mais cedo. E eu tenho uma geral aqui em algumas coisas de casa que precisavam de uma manutenção. Eu, quando saí ali no nosso jardim, eu olhei para a nossa janela. Tem tempos que você não limpa essa janela, né, mulher? Ao invés de falar isso com você, eu, com os meninos, lavamos as janelas aqui de casa. Lavamos, lustramos, os vidros estão limpos. A mulher entendeu nessa hora que os lençóis toda a vida foram brancos. Que a vizinha lavava lençol muito melhor do que ela. O problema não eram os lençóis encardidos e amarelados da vizinha, porque não eram. O problema era a janela da casa dela, que estava empoeirada, embaçada, com os vidros amarelados. E como ela olhava o lençol da vizinha através dos vidros da casa dela, a sujeira dela ia para o lençol da outra. Eu tenho que desenhar, Brasil! Ai! Como que fica a coisa agora? Como que fica a coisa agora, papai? Mas é uma verdade. Esta é uma verdade que não vai se calar. É para você perder o chão. A janela suja era a janela dela. E olhando para o lençol da vizinha, a sujeira dela foi para o lençol da mulher. Você está me entendendo? O que o julgamento faz? Você está entendendo o perigo de você não limpar os seus olhos? O perigo de você não melhorar a sua vida? Aquela sujeira que caiu na janela da mulher está caindo nos olhos de muitas pessoas que não tiram a sujeira do olho, não tiram a trave do olho e olhando para o outro, jogam a sujeira própria no outro. Gente, antes de julgar o outro, vamos limpar os nossos olhos. Vamos limpar a nossa alma. Vamos limpar a nossa vida. Aí quando você tiver com a sua janela limpinha, quando você usar a água benta, quando você usar a consolação de Deus, você verá, meu Deus, tudo mais bonito. As pessoas estão melhores porque você melhorou. Esta história, ela nos traz uma lição maravilhosa. E é pesada, gente. É pesada. É muito bonita. Mas quando eu a escutei a primeira vez, há anos, eu não era nem seminarista, eu falei, meu Deus do céu, quantas vezes a gente faz isso? Você olha no outro e você critica no outro o que você tem. Você fica incomodado com o defeito do outro. A gente tem o mesmo defeito. Então, ao invés de ser atacado, a gente parte para o ataque, não é? Em vez de esperar que eles falem de nós, nós já falamos do outro para diminuir o outro, para que nós nos sintamos melhores. Então é necessário, meus irmãos, sempre, como que se faz isso aqui no olho, com
Mas daqui a pouco alguém em casa vai dizer: Ó, o padre atrapalhou minha vida, porque eu peguei um limpador de vidro, joguei no meu olho, não estou enxergando agora quase nada. não é isso não, meu caro. Esses instrumentos aqui se chamam exame de consciência. Antes de dormir, é necessário limpar os olhos da alma. Eu estou uma pessoa melhor? Eu estou me relacionando melhor com a minha família? Os meus amigos me amam mais ou menos? A alegria é quando eu estou no lugar ou quando eu saio. E assim, quando você vai deitar, você pensa: o que eu poderia ter feito hoje que eu não fiz? O que eu poderia ter feito hoje que eu não fiz? Como eu quero viver o meu dia de amanhã? Como eu quero me encontrar com as pessoas? Como eu quero tratar as pessoas? Você melhora a cada dia. Você vai limpando os seus olhos. Você vai limpando a sua vida. Você vai limpando os seus julgamentos. Você vai limpando, vai limpando. E os seus olhos limpos, você começa a ver a limpeza do outro também. Esta história serve para que nós não nos esqueçamos. Nem sempre o que a gente vê é o que deve ser limpo. Nem sempre o problema está no outro. Inúmeras vezes ele está em nós mesmos. Então, quando nós nos vemos de verdade no espelho, eu vou pensar assim: o lençol é da outra, o lençol é da vizinha. Deixa esse lençol para lá. Eu vou limpar primeiro a minha janela. E uma vez que você limpa a janela, se você olhar para os lençóis e ver que eles estão realmente amarelos, encardidos, aí sim você pode propor uma ajuda para esta mulher. É a chamada correção fraterna. Uma conversa simples, com algumas dicas, oferecer a sua ajuda para que o outro melhore. No caso da história, levar de presente algum produto, não importa. Se a pessoa vê que você quer ajudá-la, ela vai receber a sua correção fraterna de coração aberto. O que causa confusão não é a correção fraterna, é o julgamento. Não julgueis para não serdes julgados. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a sua família e que possamos sempre limpar os nossos olhos, a janela da alma, para que possamos olhar para o outro com mais caridade e com mais amor. Forte abraço, gente, e nos encontramos no próximo programa.